Fala aí pessoal, beleza? A Cassiano Neves, direto do canal Programador Tech. Nesse vídeo, pessoal, vamos aprimorar o nosso conhecimento de Web API. Vamos aprender a consumir uma API de uma maneira muito simples e fácil, pessoal. Nesse vídeo, de uma vez por todas, você vai aprender a se comunicar com qualquer API do mercado, tá? A API que a gente vai se comunicar hoje é a API do ViaCep. Através dessa API, a gente vai digitar um determinado CEP e vai buscar o endereço, bairro, cidade e estado de uma forma simples, onde você pode aplicar no teu sistema para cadastro de usuário e já digitar o CEP daquele usuário e já preencher os dados de endereço dele. Muito fácil, né? Então, não sai daí, esse vídeo vai ser top. Mas primeiramente, pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço, já se inscreva no canal, acione o sininho para você estar sempre conectado aqui com os nossos vídeos. Já mete um dedo no like para o YouTube entender que esse vídeo é legal e compartilhar com toda a comunidade. Bacana? Agora, sem mais delongas, pessoal, bora programar! Bacana, então, pessoal, vamos aqui consumir a nossa API do ViaCep, onde a gente vai digitar um determinado CEP e a gente vai trazer todos os dados desse CEP, ou seja, o endereço, bairro, cidade e estado, tá certo? Antes de mais nada, vamos abrir aqui o nosso sistema de tarefas, que é onde a gente já criou toda a nossa API, né, de tarefa, de usuário. E aqui é onde a gente vai passar a criar nossa API de busca CEP, tá? Então, antes da gente até criar nossa controller, nosso consumo todo para essa API, vamos entender de onde a gente vai buscar essas informações. Então, se a gente abrir aqui o nosso navegador, no meu caso eu vou abrir aqui o Google Chrome, se você digitar aqui no Google busca CEP, de cara tem aqui o buscacep.correios.com.br, que é do próprio Correio, né? Então, se a gente abrir aqui em outra aba e digitar um determinado CEP aqui, ele vai trazer os dados desse CEP. Então, por exemplo, 064 22 100. Vamos ver. Trouxe aqui Estrada das Nações, Vila Iracema. Nova busca, posso fazer uma outra busca, 064 14 025. Buscar, trouxe outro endereço. Então, aqui a gente tem a rua, o bairro, a localidade e o CEP, tá? Então, como que a gente consegue, através da nossa API, fazer um consumo para uma outra API para a gente conseguir, de fato, disponibilizar uma API para busca CEP dentro da nossa aplicação? Basicamente, a gente poderia até utilizar os serviços aqui do Correio, tá? Mas hoje a gente vai olhar uma outra API, que é o do ViaCep. Então você vai digitar aí no Google ViaCep. Vai ser logo essa primeira aqui, ó, https viacep.com.br. Você clica aqui, ó, ViaCep Web Service, ou seja, já é uma API pública, gratuita, para a gente bater aqui nela e dependendo do CEP que você informar, ele vai trazer os dados daquele CEP, tá certo? Se a gente descer aqui, a gente tem alguns formatos de retorno, né? Então tem um formato de retorno JSON, XML e assim por diante. O formato que a gente vai utilizar aqui é o mais comum, é o padrão, que é o JSON, tá? Então, basicamente, para fazer o consumo dessa API, a gente vai bater numa determinada URL, informando o CEP e o tipo de retorno aqui, no caso aqui, que é JSON. Então, se a gente copiar essa URL, colocar aqui no nosso navegador e dar um Enter, vamos perceber aqui, ó, que ele já trouxe aqui alguns dados, ou seja, desse CEP 0100100. Então, Praça da Sé, Lado Ímpar, Bairro Sé, localidade de São Paulo. E outras informações que ele carrega aqui pra gente, né, como IBGE e assim por diante, tá? Bom, agora que temos aqui o nosso serviço, aqui que é o ViaCep, vamos aprender a consumir ele aqui do nosso lado, aqui no C#. Vamos voltar aqui para o nosso C# e vamos começar aqui criando a nossa controller. Então aqui a gente, com o botão direito do mouse em controller, vai dar aqui um add
controller do tipo API, API controller empty. Eu vou dar o nome dessa controller aqui de sepcontroller.cs. Então, dessa forma a gente criou aqui nossa controller limpa, né, sem nenhuma informação. E o que a gente vai fazer? Antes de eu escrever o método aqui get, né, para buscar esses dados pelo CEP, a gente vai criar a estrutura de pasta aqui da nossa integração, tá? Ou seja, a gente vai fazer uma integração da nossa API com outra API, tá? Então, vamos criar uma pasta aqui dentro do nosso projeto para separar e ficar organizado com o nome integração. Dentro dessa pastinha integração, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma pasta aqui chamada response, tá? E eu já explico. E uma outra pastinha chamada refit, tá certo? Vamos lá. O que é o response? O response vai ser uma pastinha onde a gente vai acabar cadastrando aqui a nossa classe de resposta. Então, se a gente voltar aqui para o nosso busca aqui, ó, nosso via CEP, vê que ele trouxe aqui as informações do CEP, logradouro, complemento e assim por diante, né? Então, quando a gente bater nessa API, eu vou criar uma classe modelo que vai receber esses atributos aqui, tá? Com exatamente esse mesmo nome aqui, CEP, logradouro, complemento, bairro e assim por diante. Então, vamos criar aqui, ó, dentro de response, uma classe e eu vou dar o nome aqui dessa classe de ViaCep response. Aqui vamos colocar public class ViaCep response e vamos criar aqui os atributos que vai retornar lá no nosso ViaCep. Então, public string cep get set, tá? E aqui para ele não ficar marcando, tá? Que esse campo pode ser nulo, eu vou deixar claro para ele que esse campo ele pode ser nulo. Então, public string no label cep e o próximo eu vou colocar public string no label logradouro get set, public string no label complemento get set. Vale ressaltar, pessoal, que vocês têm que criar exatamente com o mesmo nome que tem aqui, tá? Não precisa ser aqui a letra minúscula, tá? Mas tem que estar com o mesmo nome. Bacana? Então, CEP, logradouro, logradouro, complemento, complemento. Agora vamos para o bairro. Então, public string bairro localidade UF quais são os próximos dados? A gente tem aqui, depois do UF, o IBGE, guia, DDD e esse carinha aqui. Então, vamos lá, IBGE, guia, DDD e CFI. Bacana, temos aqui então o nosso ViaCep response criado, podemos salvar e fechar. Agora, o que é a pastinha refit, tá? Refit aqui, basicamente, vai ser uma ferramenta que a gente vai utilizar para facilitar a nossa comunicação com outras APIs, tá? Tem várias formas de você fazer essa comunicação, porém a refit é uma das formas mais elegantes que está tendo agora no momento, tá certo? Então, basicamente, vamos aqui no nosso sistema aqui, ó, de tarefas, botão direito do mouse, Management, no Get Packages, e a gente vai aqui em Browser
e vai buscar por refit. E a gente vai precisar instalar tanto o refit, tanto o refit.http client factor, tá? Então clica aqui na opção refit. Aqui no momento ele está mostrando a versão 7.0.beta.1. Eu não vou usar essa, tá? Porque ainda está beta. Eu vou usar a versão aqui 6.3.2, que é a versão final, que está funcionando muito bem. E vou clicar em instalar. Dá um OK aí. Certo? Agora a gente vai aqui no nosso refit HTTP Client Factor e vai fazer a mesma coisa. Pega a versão lá 6.3.2 ou a versão final que estiver aí aparecendo para vocês. Dá um instalar. OK. Show de bola. Temos instalado já aqui o refit. Agora, o que a gente vai fazer? Dentro aqui da nossa pastinha refit, a gente vai criar um item, né? Vai ser do tipo interface, e a gente vai dar um nome aqui de I, que é interface, via CEP, integração, refit. Então, I de interface via CEP é o assunto que a gente está falando da integração. Integração é porque a gente está fazendo uma integração. Refit significa que eu estou utilizando um refit, tá? Então, por isso que eu estou usando esse nome. I via CEP, integração, refit. Dentro aqui dessa interface, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter aqui uma task, tá? Dentro dessa task, a gente vai usar o API response do próprio refit, tá? Podemos identificar que ele deu um using refit aqui, ó. E aqui a gente vai falar o que a gente pretende responder, ou seja, como resposta para esse método. Como resposta, eu vou ter o meu via CEP response, tá? Que é aquela nossa classe com todos esses atributos. Bacana? E o nome do método? Eu vou dar o nome aqui desse método de obter dados via CEP. Tá certo? E parâmetro de entrada desse meu método vai ser um CEP. Tá certo. Tá quase configurado já aqui a nossa interface via CEP. Agora, para a gente finalizar essa interface, a gente vai precisar decorar essa nossa assinatura com o refit. Então, como que a gente faz? Abre e fecha conchete. O método, qual é o tipo desse método? Vai ser um get, ou seja, estou indo buscar alguma coisa. Então é um get, tá? E dentro desse get aqui, a gente vai informar o método que você vai buscar lá no seu via CEP. E como que a gente sabe qual que é o método, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso endereço do via CEP e a gente tem uma URL viacep.com.br/ws, né, que é ws aqui, /01001001000/JSON, certo? Ou seja, para buscar os dados aqui no nosso via CEP, basicamente a gente acessa a API aqui, né, o URL, e informando o CEP. Basicamente a nossa rota é essa daqui, ó. Então você pode copiar até aqui e tudo isso vai ficar dentro desse get. Então ele vai fazer um get dentro do WS, passando o CEP /JSON, pode tirar esse barra aqui no final. Só que aqui ele está passando um CEP na mão direto. Como que eu passo um CEP aqui via parâmetro? Basicamente a gente vai fazer isso aqui, ó. Abre chave, fecha chaves e coloca aqui o parâmetro CEP, que é a sua variável aqui, CEP, tá? Se o nome aqui tiver X, aqui também tem que estar X, tá? Então CEP aqui e CEP aqui. Dessa forma a gente deixa dinâmico. Então vai ficar ws barra o CEP que vai ser informado nessa variável barra JSON, tá certo? Basicamente o refit é isso. Já fez praticamente toda a mágica por baixo dos panos para fazer uma conexão direta ali via HTTP batendo naquela API, tá? Do via CEP.
Agora a gente vai fazer o fluxo, né, de configuração do refit, que ainda tem um ponto para configurar ele lá na nossa program.cs. Então, vamos fechar aqui, fechar tudo isso. Vamos aqui em program.cs. Aqui na nossa program.cs, a gente vai precisar fazer uma configuração. Você vai fazer o seguinte, você vai chamar o seu builder.services.addRefitClient, vai chamar o iViaSep integração refit, tá? .configure HTTP client, e aqui dentro, nesse base address, você vai precisar falar qual que é o endereço base dessa API, tá? Que é https://viasep.com.br. Ou seja, basicamente esse endereço aqui, ó, viasep.com.br, só que ele tem uma HTTPS antes aqui, tá? Então por isso que eu coloquei aqui https://viasep.com.br. Tá certo. Basicamente configuramos aqui o nosso refit para bater ali no viasep. Agora a gente vai poder fechar aqui o nosso program.cs, a gente vai criar aqui um serviço dentro da integração, que vai chamar de fato aqui a interface iViasep e evocar esse método obter dados do viasep. Como que a gente vai fazer? Dentro aqui de integração, vamos criar aqui uma pasta com o nome interfaces. E aqui eu vou criar aqui uma interface com o seguinte nome: iViasep integração. Ou seja, iViasep integração. Dentro dessa interface vai ser bem simples. Eu vou ter um task que vai retornar um viasep response com o nome do método obter dados da viasep, certo? E vai passar por parâmetro um sep aqui. Show de bola. Agora a gente vai criar fora da interface aqui, dentro da pastinha integração, uma classe implementando essa interface. Então uma classe com o nome viasep integração. Vamos implementar a iViasep e mandar aqui implementar todo o método, tá? Vamos trocar aqui para async task. E agora de fato a gente vai implementar aqui a chamada, né, do nosso refit para dentro do nosso serviço de integração. Aqui no método construtor a gente vai injetar a nossa iViasep integração refit. Vamos criar aqui o nome dessa variável, vamos injetar ela aqui no construtor e resolver ela aqui, ó. Tá? Show de bola. Agora, aqui dentro, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou chamar essa minha underline viasep, ponto, olha quem ela vai chamar, o obter dados viasep, que está dentro da onde? Dentro aqui dessa nossa interface aqui, ó, que vai bater lá direto no nosso WS do CEP. E aqui eu vou informar o CEP. Eu vou dar um await, né, porque ele é assíncrono, e vou jogar esse resultado para dentro de uma variável com o nome response data, tá? Ou seja, ele vai retornar aqui um objeto do tipo API response, dentro dela vai ter um viasep response. Então, antes de retornar qualquer coisa, eu vou fazer um if aqui, ó. Se o meu response data for diferente de nulo e meu response data e success status code, ou seja, deu sucesso aqui, ó, é um bool. Se ele veio true aqui, ó, significa que ele deu sucesso a se comunicar com essa API, tá? Então, se ele deu sucesso, eu vou dar um return response data.content. Ou seja, dentro desse response data, eu tenho o conteúdo que ele está retornando. Qual que é o conteúdo que ele está retornando? Esses dados aqui, tá? E aí podemos entender aqui, ó, que ele já
entendeu que o meu conteúdo basicamente é o ViaCep Response, tá? Que é essa classezinha aqui que a gente criou. E eu tenho outras informações, tá? Dentro desse Response Data aqui, ó. Esse Response Data, que é de API Response, ó. Se a gente vir aqui, ó, e dar um Response Data ponto, ó, eu tenho um erro. Se acontecer algum tipo de erro nessa integração, ele vai me trazer aqui o status code, ou seja, o código do status dessa requisição, entre outras funcionalidades, né? Eu tenho aqui a versão dessa requisição e tudo mais, e a gente pode ver isso mais para frente, tá? Mas basicamente, então, se deu sucesso na minha requisição, eu vou retornar aqui um responsedata.content, que é o meu dado propriamente dito. Se não, eu vou dar um return null, tá? Bacana. Show de bola. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa resolver a injeção de dependência desse cara aqui. Ou seja, a gente criou uma interface e ViaCep integração. A implementação ViaCep integração, mas ela não está sendo resolvida em lugar nenhum. Então a gente vai ir lá na nossa program.cs. Da mesma forma que a gente resolveu aqui nossos repositórios, a gente vai resolver agora essa nossa integração. Então vai ser builder.services.addscope. Vai colocar aí ViaCep integração. Vai passar a chamar o ViaCep integração. Tá certo? Dá um importar aqui, ó, em use. Show de bola. Então com isso a gente já configurou as dependências do ViaCep integração, as dependências aqui do refit, para qual API ele vai bater lá no refit, e dentro aqui da nossa interface do refit, para qual rota ele vai bater. É um get na rota tal, passando o CEP tal. Show? Agora com isso a gente pode fechar tudo isso, abrir a nossa controller CEP controller e criar o nosso método propriamente dito, que vai ser um HTTP GET public async task de action result. E o que vai ser de resultado? O nosso ViaCep response, e o nome aqui desse método eu vou dar de listar dados do endereço, tá? E aqui eu vou receber uma string CEP. E aqui a gente vai colocar esse parâmetro CEP para receber nessa nossa API. E basicamente aqui agora a gente pode injetar aqui o nosso serviço no nosso controller. Então eu vou chamar um private read only e ViaCep integração. Injeta aqui no nosso construtor. É igual ViaCep integração. E aqui a gente pode chamar ele aqui, ó, ViaCep integração, obter dados do ViaCep, passando o CEP que está vindo da controller. Vamos dar um await, porque é assíncrono, né? E vamos salvar aqui na variável response data. E aqui eu vou fazer só uma verificação, tá? Se response data for igual a nulo, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return bad request. Se ele não achou nada lá, se foi nulo, vou dar um return bad request com o nome CEP não encontrado. Se não, eu vou dar um return ok, passando o meu response data, tá certo? Basicamente fizemos aqui nossa integração. Vamos testar? Pode salvar tudo aí, fechar e dar um play. Rodou aqui a nossa API de sistema de tarefas, onde tem todo o nosso CRUD de tarefa, de usuário, e agora uma integração com o ViaCep, aonde a gente bate aqui, ó, na API /CEP, informando um determinado CEP. Então vamos colocar aqui o 064 22 100.
Basicamente ele foi, bateu lá no nosso refit, o nosso refit fez a requisição para via CEP e já retornou os dados. Olha só que maravilhoso, que fácil, né, pessoal? Então, se você digitar qualquer outro CEP aí, ó, por exemplo, vamos digitar aqui um outro CEP, 06414-025. Buscar, ele trouxe na hora aqui, ó, Rua Werner Goldberg, CEP X, complemento você vai informar, né, na hora de fazer o cadastro, o bairro Jardim Tupãssi, localidade Barueri, estado São Paulo. Fácil demais. E o melhor, gratuito essa API do Via CEP, e você pode buscar todos os CEPs do Brasil com essa API. Então agora, além de você ter uma API para cadastrar tarefa, usuário, agora você vai ter uma API para você buscar os dados de um determinado endereço pelo CEP. Muito simples, né, pessoal? Beleza, pessoal, concluímos aqui o nosso consumo da nossa Via CEP, muito simples. Espero que tenha entendido o vídeo. Se você tem alguma dúvida, já coloque aqui no comentário, eu vou responder o mais rápido possível, tá? Se você gostou do vídeo, já mete o dedão no like, compartilha com os amigos, com a comunidade. Valeu, pessoal, estamos juntos, até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!